Boa noite. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, e todos os nossos convidados e amigos que prestigiam, que se alimentam da Palavra de Deus aqui em nossos canais. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento devocional da quinta-feira. Toda semana, nas quintas-feiras, às 19h30, nós transmitimos um momento devocional, uma oportunidade de levar a Palavra de Deus até você, até a sua casa. E a gente sabe que ela chega em vários lugares do mundo inteiro, algo que muito nos alegra, e é sempre uma honra para nós poder visitar você com essa palavra, com um louvor, com uma oração, com uma palavra de bênção. Muito bom estar com vocês nesta noite. Quero chamar a todos bem-vindos e convidá-los a que recebam e acolham a palavra de Deus, que será proclamada com toda a fé, com toda a reverência, com todo o entusiasmo, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, e que esta palavra também possa lhe abençoar muito em sua vida. Nesta noite, nós estaremos meditando em João capítulo 20, que foi o texto do Evangelho lido no domingo passado. É um texto muito especial que nós queremos aproveitá-lo ao máximo. E é uma alegria para mim anunciar que estaremos, neste momento devocional, recebendo um convidado especial aqui em nossa igreja, pastor Gabriel Sontag, pastor em Vitória, no Espírito Santo, será pastor agora em Domingos Martins, no Espírito Santo. O pastor Gabriel está visitando o Rio de Janeiro, veio por motivos pessoais renovar o seu visto de estudante para completar o seu estudo no seminário de St. Louis, onde ele estuda seu mestrado e agora seu doutorado. E o pastor Gabriel esteve conosco aqui hospedado em nossa igreja recebeu ele como um hóspede nestes últimos dias, para que ele assim pudesse então renovar o seu visto aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o pastor Gabriel, convidei ele para dirigir uma palavra para todos vocês, para toda a nossa igreja, e ele prontamente, cordialmente aceitou, e é um privilégio para a gente hoje ouvir a palavra de Deus através de um convidado especial, o pastor Gabriel Sontag. Antes de ouvir a palavra, quero convidá-los a louvar o nosso Deus com o louvor que nós oferecemos agora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Coração dorido, gozo, paz, consolação, leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Fraco e carregado de cuidados e teu
temor. Vai ao Salvador amar, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Eterna vai nos dar. O texto da reflexão desta noite, nós faremos uma leitura do Evangelho do domingo passado. Continuamos aproveitando esse texto muito rico do encontro de Jesus com seus discípulos, muito especialmente com Tomé. João, capítulo 20, versículos 19 até o versículo 31. João 20, 19 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram a ver o Senhor. Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outras vezes reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não me viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo,
Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Até aqui, palavra de nosso Deus. Você confia em alguém? A que nível e a que ponto você confia nessa pessoa? É comum nós confiarmos em pessoas que amamos, não é verdade? Por exemplo, pessoas como a nossa esposa, marido, filhos. É uma relação que precisa haver confiança. De outro modo, fica difícil o relacionamento continuar ou se sustentar. Nós também confiamos em pessoas que nós não conhecemos. Pessoas que talvez são estranhos para nós. E aí nós temos, por exemplo, em situações de enfermidade, quando nós confiamos em um médico que às vezes não sabemos nada sobre ele. Mas a nossa vida está nas mãos dele. Numa sala de cirurgia, num momento angustiante da vida, a nossa vida está nas mãos de alguém que não conhecemos. E nós precisamos, de certa forma, confiar. Quem trabalha, às vezes, em resgate, ou é um bombeiro, um enfermeiro, tem a missão de trazer aquela pessoa em segurança de uma situação de perigo, e para que as coisas deem certo, a pessoa a ser resgatada precisa confiar naquilo que está sendo dito, guiado, ensinado. Enfim, a confiança faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida confiar tanto em quem amamos, como também confiar até mesmo na palavra de pessoas que não conhecemos. E a nossa vida pode depender disso. E se os seus amigos, uma pessoa próxima de você, ou até mesmo um estranho, dissesse para você que alguém ressuscitou, será que daria para confiar? O texto de hoje nos mostra uma história muito interessante que marca o momento em que Jesus aparece aos seus discípulos depois de ressuscitar. É um momento, acredito eu, de grande emoção para todos e um tanto assustador também, né? Afinal de contas, os discípulos foram colocados, numa situação difícil. Estavam trancados, estavam com medo de alguma coisa acontecer com eles, tendo em vista que trataram tão mal o seu Senhor e Mestre. E agora estavam ali, com medo, desconfiados de qualquer um que poderia talvez lhes causar mal. Então ali naquela situação íntima e de uma certa forma difícil entre aqueles discípulos de Jesus, aparece o Mestre, aparece aquele que ressuscitou Jesus. E ele oferece algo maravilhoso, ele já chega oferecendo a paz. Ele oferece a paz aos seus discípulos. Mostra-lhes que ele ressuscitou e ainda sopra sobre eles, enviando o Espírito Santo, que será aquele que irá guiar agora a igreja no testemunho, a igreja na pregação, na vida, em tudo aquilo que o Espírito Santo realiza. No entanto, nesse primeiro momento de Jesus com seus discípulos, um deles não está presente. Tomé não estava naquele dia, não sabemos exatamente porquê, mas Tomé, ele vai se encontrar com os discípulos depois de Jesus já ter saído dali. E quando Jesus sai dali e Tomé chega, os discípulos estão com aquela notícia maravilhosa, mas cá entre nós uma notícia difícil de acreditar. Eles dizem: vimos o Senhor. E o que Tomé responde de uma maneira talvez muito natural, responde assim: olha, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. O que Tomé diz, talvez é algo que nós diríamos. Confesso que
a minha reação seria muito parecida com a de Tomé, eu acredito. Tomé reage com dúvida, porque a notícia que ele acaba de receber é uma notícia que exige uma grande confiança, uma grande fé. Tomé fica conhecido por essa dúvida. E a partir de agora o texto vai nos mostrar como Jesus trata essa dúvida. Passa uma semana depois daquele dia, domingo novamente, os discípulos estão numa situação parecida, estão reunidos de portas trancadas, mas dessa vez Tomé está com eles. Jesus vai aparecer mais uma vez, e mais uma vez ele vai chegar e vai dizer que a paz esteja com eles. E ele vai ao encontro de Tomé. E ele diz assim: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus vai ao encontro desse Tomé em dúvida. Tomé que está, de uma certa forma, como diz Jesus, incrédulo, com a notícia que era para ser a melhor notícia, a notícia que traria alegria e não dúvida, e não incerteza. E assim Jesus vai ao encontro, para que Tomé também seja um bem-aventurado, um feliz, assim como também são felizes os outros discípulos pela notícia da ressurreição de Jesus. Querido irmão e querida irmã, eu não sei como você recebe essa notícia. Talvez nosso coração e a nossa vida nos faça duvidar. Seja a dúvida que vem pela razão tão importante em nosso tempo, em que nós não conseguimos conceber, não conseguimos entender, e por isso às vezes não temos dificuldade de acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Seja também a dúvida que provém do sofrimento e do luto, como aquele que diz: se a minha vida tem tanto sofrimento, então Deus não existe, ou isso não pode ser verdade. A dúvida faz parte da nossa caminhada da vida humana. E é por isso que esse texto se torna tão especial para mim e para você. Porque assim como eu e você, nós temos diariamente a necessidade de confiar, nós também temos que lidar neste mundo com o duvidar. A dúvida, a incerteza, aquilo que nos deixa apreensivos, se de fato estamos num caminho verdadeiro. A dúvida, a dificuldade causada pelo sofrimento, faz com que o nosso coração fique vacilante. E é por isso que esse texto vem ao nosso encontro de uma maneira muito especial. Porque nesse texto, Jesus também vem ao nosso encontro, para agir conosco assim como ele age com Tomé. Os dois últimos versículos que nós escolhemos para ler hoje aqui com vocês, eles dizem assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Olha só que coisa maravilhosa que nós temos nesses últimos versículos. Jesus está afirmando aquilo que ele diz para Tomé. Felizes são aqueles que olham para o testemunho de Cristo e confiam que ele é o Filho de Deus, o Cristo, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus vem até nós e Cristo vem até nós com a sua palavra. Ele vem até nós com a sua palavra de tal maneira que a sua palavra traz a sua presença consigo. Ao anunciarmos o Evangelho de Jesus, entregamos junto com a mensagem aquele que é a notícia, aquele que é
a palavra de Deus. No Evangelho, quando nós anunciamos, nós entregamos aquilo que o Evangelho está falando. Ele entrega a Jesus. Assim também Jesus se entrega a nós e nos mostra, se coloca diante de nós de tal maneira que nós também podemos tocá-lo. Tocá-lo com os nossos sentidos, quando na Santa Ceia nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, que ele é sentido pelo tato, ele é sentido pelo paladar, ele é sentido porque nós os recebemos de forma verdadeira. Jesus vem ao nosso encontro quando, em nossas orações, ele responde a cada uma delas. Jesus vem ao nosso encontro quando a nossa fé, que está como um pavio que fumega, uma chama que está com dificuldade de acender, e Deus concede aquilo que pedimos, concede as suas bênçãos, aquilo que ansiamos nas nossas orações, e fortalece também a nossa fé. Assim como Deus também vem ao nosso encontro, nos ensinando em momentos de dor que a graça de Deus nos basta. Ele vem ao nosso encontro para nos ensinar e nos ajudar. Assim também Deus vem ao nosso encontro para o nosso coração vacilante, para o nosso coração em dúvida. Ele vem ao nosso encontro através também do próximo, daquele amigo que oferece a mão e ajuda, daquele amor, daqueles que estão ao nosso redor, e assim como os outros discípulos de Jesus estavam preocupados, ansiosos e felizes em trazer uma notícia alegre para Tomé, uma notícia de salvação. Deus se coloca na nossa vida de tantas maneiras, porque Ele quer incessantemente trazer nosso coração, que é cheio de dúvidas, para a certeza e a confiança daquilo que Ele nos oferece. Essas palavras foram escritas, estes sinais foram manifestados e registrados, para que eu e você tenhamos vida no nome de Cristo. O sinal não é a vida, mas Cristo é a vida. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos e nós podemos crer. Nós podemos sim ser bem-aventurados e confiar neste Salvador maravilhoso. Assim também, querido amigo, irmão e irmã, nós somos convidados também em amor a levar esta certeza àquele que está vacilante, a acolher aqueles que, assim como nós, vivem dúvidas. Nós também somos ensinados por Jesus a ir ao encontro com um testemunho verdadeiro, a ir ao encontro daquele que está em dúvida e ajudá-lo nas suas tribulações, nas suas dificuldades, nas suas lutas. Nós temos também esta missão de sermos testemunhas dessa verdade. E temos ao nosso lado o próprio Deus com a sua mensagem, que ajuda e vai ao encontro dessas pessoas. Na nossa vida, muitas pessoas fazem parte dela. E nós temos ali neste convívio uma oportunidade de criar vínculos de confiança. Uma oportunidade de criarmos relacionamentos que vão nos permitir compartilhar coisas importantes da vida cristã, em especial a obra de Jesus. E nós temos ali uma oportunidade de ajudar o nosso irmão e a nossa irmã que está com dificuldade, que está em dúvida, e que ele possa ser acolhido nessa dúvida. Jesus, de uma certa maneira, repreende Tomé, alerta Tomé para o problema do não acreditar. Mas de maneira alguma, Jesus joga Tomé para o canto ou o exclui da sua presença. Muito pelo contrário, Tomé acolhe, recebe, abraça, é abraçado por Jesus. Que nós possamos também ter esse tipo de atitude com aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que estão, às vezes, com dificuldades, e dificuldades sinceras de crer. Que nosso coração possa ter não somente este alerta,
mas também ter este convite à fé. Este convite que nos leva a confessar: Senhor meu e Deus meu. E que o bondoso Deus acompanhe a vida de cada um de nós nessa grande missão e nessa grande luta. Se o seu coração hoje está em dúvida, se o seu coração hoje está com dificuldade de crer, querido irmão e querida irmã, Jesus acolhe você com a sua dúvida e Ele quer testemunhar ao seu coração a vida verdadeira, a vida em abundância que Ele tem a oferecer. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, nos guie nessa caminhada. Uma caminhada de vida, uma caminhada em direção à vida verdadeira. Uma caminhada em direção a uma realidade em que não haverá mais dúvida, nem nas nossas relações, nem na nosso entendimento do mundo, nem mesmo na nossa salvação. E veremos Cristo face a face. E a fé não terá mais necessidade, porque não precisaremos mais confiar somente em coisas que não vemos, mas poderemos viver aquilo que os nossos olhos encontrarão diante de si. Como diz Jó, com os meus olhos eu verei o meu Salvador, o meu Redentor. E assim com os nossos olhos um dia também veremos a salvação que há em Cristo. Que Deus te abençoe nessa caminhada e que possamos juntos tanto acolher como também sermos acolhidos, uns aos outros, se ajudando e se fortalecendo nessa fé. Neste mundo, confiar faz parte da caminhada. E nessa vida, a vida verdadeira que Cristo oferece, confiar também faz parte. Que Deus assim nos abençoe nessa caminhada agora e sempre. Amém. Nós agradecemos ao pastor Gabriel por esta preciosa mensagem. Desejamos a ele ricas bênçãos de Deus em seu ministério, na sua família. E nos despedimos nesta noite com a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Tenham uma abençoada noite de descanso e uma abençoada sexta-feira e um abençoado fim de semana. Deus os abençoe. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, no seu trono reinará. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, no
haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Tudo passa, porque o Cordeiro reinará. Tudo passa, porque o Cordeiro reinará. Tudo passa, porque o Cordeiro reinará.